Olá pessoal, tenho certeza de que você deve ter ouvido falar sobre o caso da influenciadora Cíntia Chagas, supostamente vítima de violência doméstica pelo seu então marido, deputado estadual. É sobre isso que nós vamos falar hoje, um caso que vem sendo bastante divulgado nas redes sociais, nas principais páginas de notícias. Para quem não me conhece, sou o professor Alanhos, sou defensor público do estado de Goiás, professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do Estratégia e Carreira Jurídica, além de coordenador da área de Defensorias Públicas. Já peço para você deixar o like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito e não deixe de deixar a sua mensagem aqui embaixo que eu e toda a nossa equipe teremos o maior prazer de te responder e também solucionar eventualmente as suas dúvidas. Sobre o que nós vamos falar hoje? Falaremos hoje sobre o caso da influenciadora Cíntia Chagas. Ela foi vítima supostamente de violência doméstica, requereu ao Poder Judiciário a fixação de medidas protetivas e está alegando agora que o seu então marido, deputado estadual, teria violado essas medidas protetivas e um novo pedido agora está requerendo a sua prisão preventiva. Pergunta-se: pode haver um pedido da vítima pela prisão preventiva? Outro ponto bastante importante: em que consiste a violência doméstica? Por exemplo, ela alega uma violência psicológica. Serve também para fins de aplicabilidade da Lei Maria da Penha, inclusive para fins de decretação da prisão preventiva de alguém? E mais, o deputado estadual Lucas, ele tem a seu favor competência por prerrogativa de função. Ele tem o denominado foro privilegiado. Quais são os impactos desse suposto foro privilegiado em relação a esses fatos? É tudo isso que nós iremos tratar aqui no vídeo de hoje com vocês. Eu já chamo vocês aqui então para falarmos um pouquinho sobre esse caso, sobre a fixação das medidas protetivas de urgência e também sobre as principais conceituações, principalmente para você aí que vem se preparando para os concursos públicos. Então, recapitulando, as mídias e as páginas de notícias noticiaram então que a influenciadora teria denunciado o seu ex-marido Lucas Bove, então deputado estadual ainda, por agressões físicas e psicológicas que ocorreram durante um período breve que eles se mantiveram casados. Os fatos, com certeza, pessoal, envolvem violência doméstica e familiar da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, que traz ali diversas medidas de proteção à mulher. Dentre elas, não só as violências físicas, mas também violências patrimoniais e psicológicas são objeto de tutela da normativa, que prevê a possibilidade, então, de fixação de medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela tem um valor ali de proteção bastante acentuado, que vai além da normativa penal, que vai além da necessidade de existência de tipos penais que prevejam a prática de um determinado delito. Mesmo assim, ela também alega que supostamente foi vítima de agressões. Caso tenha tido lesão corporal, pode ser inclusive o crime do artigo 129 do Código Penal. O artigo 7º da Lei Maria da Penha prevê essas diversas modalidades de violência que eu mencionei. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial e até moral. Vejam só. Portanto, é evidente que se trata de um caso envolvendo a Lei Maria da Penha. Essas medidas protetivas foram fixadas nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha e impuseram ao agressor o afastamento e proibição de qualquer tipo de contato com a vítima. E isso foi fixado e foi deferido a seu favor durante o procedimento específico. Alegou aí, por outro lado, a vítima que teve o descumprimento dessas medidas protetivas por parte do suposto agressor, o deputado Lucas Bove. Lembrem-se sempre que o descumprimento das medidas protetivas vão gerar duas grandes consequências, que é a decretação da prisão preventiva do agente, claro, né? Presentes os requisitos do artigo 312 também do Código de Processo Penal, e a prática de um suposto crime que está tipificado na Lei Maria da Penha. É um fato típico descumprir medidas protetivas de urgência, uma alteração relativamente recente, artigo 24A da Lei 11.340. Então, as consequências evidentes desse descumprimento dessa medida, caso comprovado, é primeiro, então, a possibilidade, não a obrigatoriedade ou a necessidade, da decretação da prisão preventiva do autor, do agressor, e a tipificação de um novo delito. Então, se ele cometeu, por exemplo, o crime de lesão corporal, além disso, ele vai responder por um novo crime, que é o crime do artigo 24A da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha. No que tange a possibilidade de decretação da prisão preventiva, claro que presentes os pressupostos requisitos do artigo 312, também os pressupostos de admissibilidade do 313 devem estar presentes. E lá no artigo 313, inciso 3,
tem expressamente a possibilidade da decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência para garantir a sua eficácia. Só que tem um plus nesse caso em concreto. Tem um pedido da vítima de decretação de prisão preventiva do autor por meio de seu advogado. Percebam, em regra, você vai ver uma representação da autoridade policial, um requerimento do Ministério Público direcionado ao juiz e o juiz decidindo com base neles. Mas vocês não podem se esquecer de que lá no artigo 311 do Código de Processo Penal, há a possibilidade também de requerimento por parte do assistente de acusação. Há ou não assistente de acusação? Esse processo ele tramita em sigilo, nós não sabemos. Mas ele pressupõe, portanto, a possibilidade também de haver um requerimento de prisão preventiva por parte da vítima. Ainda que ela não seja ali assistente à acusação formalmente, se existe ou não um processo, como mencionei, está tudo em segredo de justiça, se ela ainda que ela não seja assistente à acusação, pode haver claramente uma manifestação do Ministério Público concordando e requerendo ao juízo a decretação da prisão preventiva. Então, esse pedido formulado pela vítima, ele é plenamente válido, ele é plenamente possível de ensejar a decretação da prisão preventiva, portanto, do deputado estadual Lucas Bove. Aí você pode também me trazer uma outra pergunta. O artigo 53 da Constituição Federal traz ali que se estende também aos deputados estaduais pela aplicabilidade das normas da Constituição Federal também, né, aos defensores, aos parlamentares estaduais, a denominada prerrogativa de função, que vulgarmente é denominada de foro privilegiado. Esse deputado, ele tem a prerrogativa de ser julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso impacta nessas decisões, isso impacta na prisão preventiva, isso impacta nos fatos que nós narramos? Em regra, não. É isso mesmo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, diz que, embora o sujeito que eventualmente pratique um crime tem a prerrogativa de função, ele só vai ter o exercício desse direito respeitado, digamos assim, levando à competência específica, especial, quando o crime é não só durante o exercício do cargo, mas em razão dele ou no exercício das suas respectivas funções. Gravem aí, ação penal 937. A prerrogativa de função somente se aplica a deputados quando os crimes praticados forem praticados no exercício da atribuição ou em razão do cargo. Portanto, no caso dele, se seguir aí corretamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a competência será da Justiça Estadual, de primeiro grau, inclusive. Professor, mas pode haver, então, um pedido para ser julgado perante o Tribunal de Justiça, né, na corte, normalmente é no órgão especial? Pode haver um pedido e cabe ser analisado de acordo com o caso concreto. Nós temos situações similares em que pessoas cometeram crimes fora das suas atribuições, deputados, parlamentares, de um modo geral, e que eles acabaram tendo ali a apuração no âmbito da prerrogativa de função por peculiaridades, eventualmente quando aquilo dá uma grave repercussão social, quando aquilo ali pode gerar uma instabilidade, principalmente em razão das decisões, né? Você acaba tendo uma decisão de um poder que pode influenciar. Imagine que ele seja preso preventivamente. Você tem a influência da sua prisão ali no poder legislativo. Então, muitas vezes pode ser feito ali todo o trâmite inerente à sua prerrogativa de função. Mas fato é que, por ele não ter essa imunidade por prática de crimes comuns, por ele não ter essa prerrogativa por parte de crimes comuns, lembrando também que a imunidade parlamentar não se aplica nesse caso, ele tem a possibilidade, então, de responder pela justiça de primeiro grau. E você pode me trazer uma outra pergunta para a gente finalizar ainda mais nesse ponto, num tema bastante interessante. Cíntia Chagas é uma mulher influenciadora na literalidade da palavra. Por quê? Porque ela tem uma forte influência nas redes sociais, mas também ela é muito renomada nos seus trabalhos. Ela dá palestras, ela gosta muito, né, de fazer menções ali a conhecimentos da língua portuguesa, ou seja, ela é uma profissional renomada e reconhecida, provavelmente com alto poder aquisitivo, por todas as suas por todas as consequências de ser uma pessoa bem-sucedida. É evidente que ela é uma pessoa sucedida, que é uma mulher independente, que é uma mulher que fez sucesso por conta própria. Isso pode afastar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, dizendo que não existe vulnerabilidade? É claro que não. A presunção de vulnerabilidade é inerente à mulher quando ela sofre esse tipo de delito, já que a finalidade da lei complementar, da Lei 11.340, é justamente a proteção da mulher em razão
questão da desigualdade existente entre ela e o homem, principalmente a desigualdade física, quando há agressões, principalmente no âmbito da clandestinidade, no âmbito doméstico. Você lembra ainda, se você viu bem as notícias, ela relata, inclusive ela expõe mensagens em que ela mostra e relata machucados que certamente ele teria feito agredindo ela ou abusando ali de alguma forma da sua força física, ainda que com consentimento, mas esses tipos de abusos muitas vezes acontecem de uma forma incisiva e a mulher acaba, entre aspas, aceitando, ainda que não queira aceitar. Portanto, a presunção de vulnerabilidade, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, trago aqui o exemplo de um recurso aqui do STJ, o RESP 2080317 de recente 2024, publicado no informativo 803, que diz que há uma presunção de vulnerabilidade, inclusive quando uma pessoa seja conhecida, seja renomada em sua área de atuação, inclusive quando há elevado poder aquisitivo. Então, tais condições não afastam a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Portanto, plenamente válidos os pedidos, a possibilidade de decretação de prisão preventiva e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no caso em questão. Bastante interessante, eu tenho certeza que isso vai ser cobrado na sua prova. E finalizo aqui pedindo novamente para você deixar o seu like no nosso vídeo, para você se inscrever nos nossos canais, no nosso canal, para você deixar a sua mensagem aqui embaixo e te espero na próxima aula, no próximo vídeo. Enfim, aguardo você nos próximos eventos. Forte abraço e até a próxima. Valeu!